Olá, meu irmão, minha irmã. Então, para esse 12º dia, mais uma vez comprometidos com a oração pelas benditas almas do purgatório, nossos entes queridos que já faleceram, possam, na infinita misericórdia de Deus, serem sufragados e, o quanto antes, irem contemplar Deus face a face. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviaram a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. Meu irmão, minha irmã, né? Nesse 12º dia, nós vamos meditar o estado das almas no purgatório em relação a nós. Elas estão unidas a nós por laços de caridade. Nós possamos ter essa certeza. No céu, após a morte, o que de fato move ou moverá a nossa alma é a caridade. É contemplar Deus e por Deus, se estivermos no purgatório, sermos purificados através do amor. Então a caridade, de fato, essa caridade cristã enquanto virtude, né? Enquanto aquele Deus que nos move mesmo, aquele Deus que nos atrai constantemente, Deus é amor, né? E essa caridade que verdadeiramente nos faz querer, desejar, né? Obedecer à vontade de Deus. Então, o Abade Martin, ele nos diz: lembre-se de que estamos unidos a essas almas sagradas pelos anéis de uma corrente espiritual e divina. Como nós, elas foram criadas à imagem de Deus, redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, regeneradas pelas águas do batismo. E podemos dizer em verdade que o mesmo ventre, o da igreja que nos carregou, somos filhos da mesma mãe, como nós também, e talvez no nosso lado elas tomaram seus lugares à mesa dos anjos e receberam esta promessa sagrada da vida eterna. Elas carregaram no mundo futuro as mesmas esperanças que agora suavizam a amargura de nossa peregrinação. Membros do mesmo corpo, herdeiras do mesmo reino, serão um dia nossas companheiras da eternidade. Mas entre elas e nós existe essa diferente. Elas são infelizes, cativas, prisioneiras, mártires, impotentes, para ajudar a si mesmas e esperam ajuda e consolo. Devemos assistência a elas. Não são esses os direitos incontestáveis de nossa compaixão e amor? Se os filhos da mesma família se amam com ternura, se as dores de uma pessoa se tornam as dores de todos, não deveria ser assim também para com os filhos da igreja? Onde estaria nossa caridade se não amássemos essas pobres almas? Feridas pela dor? Seria possível que, sendo humanos e acima de tudo cristãos, sejamos insensíveis aos seus males? Vamos amá-las como amamos a nós mesmos, amá-las como Jesus Cristo nos amou. Então nós as aliviaremos, nós as libertaremos. Então, elas são em tudo igual a nós. Elas, claro, concluíram a sua caminhada nessa terra, sim, mas do mesmo jeito que somos filhos de um mesmo Pai, do mesmo modo que estamos unidos como igreja em um só Cristo, nós também temos o dever, de algum modo, participar das dores dessas benditas almas. Assim como São Paulo nos diz, né? Se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, que possamos, na nossa busca também pela santidade, já nos alegrar com aqueles que já estão contemplando Deus face a face, mas também chorar com aqueles que ainda padecem, né? Então, não esqueçamos, nós temos também um compromisso para com essas benditas almas. Meus filhinhos, escreve o apóstolo São João, pouco antes de morrer, amamos não apenas em palavras, mas verdadeiramente provando-o em atos. E que esse amor também, claro,
principalmente o nosso amor para com as pessoas que já nos deixaram, né, nessa terra, e que muitas vezes nós sentimos o luto, muitas vezes nós, com palavras, falamos que amamos até hoje elas, e de fato amamos, né? Nós também possamos transformar essas palavras em atos, e atos verdadeiramente de misericórdia, rezando por elas. Entre essas vozes que chamam, não encontramos a voz de um irmão, uma irmã, um filho querido, um marido, uma esposa amada, a quem o amor se uniu e a morte separou, a voz de um pai, uma mãe cujo sangue flui em nossas veias. O que lhe diz esse grito, essa voz familiar? Venha, venha em meu socorro, estou chamando há tanto tempo, só tenho você e você não vem. Venha, pois, com o seu coração, com a sua oração, com as suas boas obras, com a sua devoção. Venha e me arrebate desses abismos ardentes. Vem me dar o céu. Deus, vem me dar eternidade. Vem. Então, essas almas como que nos dizendo isso, né? Vem, vem me socorrer. Né? E o que a gente faria se de fato uma voz descesse do céu e nos dissesse que ela necessita de orações? Pela fé, a gente já crê nisso. Nossos parentes que já faleceram, na sua imperfeição, nas suas incapacidades, eles necessitam hoje da nossa oração. Não esperemos um milagre, algo extraordinário para a gente começar a amar de modo concreto também esses entes queridos que já se foram, né, e nos deixaram aqui. E hoje confiam e esperam nas nossas orações para que a sua purgação seja abreviada, né, alcance a misericórdia de Deus e o quanto antes possam contemplá-lo. Como resistir a esses gritos de angústia? Será que nós mesmos não podemos ter ajudado a aumentar o purgatório daqueles que nos amavam tanto? É engraçado, né? A gente se colocar nesse patamar de nós estamos de algum modo unidos a essas almas. Tá bom, somos um só em Cristo, como igreja, como de fato uma igreja missionária que precisa rogar não só pelos vivos, mas também pelos mortos. Mas será que eu também não estou unido a essas almas dos nossos parentes, por exemplo, que faleceram devido à minha cooperação aos defeitos dessa pessoa? Será mesmo que eu corrigi? Será mesmo que eu incentivei no caminho correto? Será mesmo que no encontro, né, que eu tive com essa pessoa aqui nesta terra, será que eu transmiti o amor de Deus e essa pessoa amou mais a Deus com a minha presença? E a gente sabe que muitas vezes a gente falha nisso. E por isso mesmo nós estamos numa caminhada. Deus quer nos usar como instrumentos, e instrumentos de misericórdia para com os vivos, amar o próximo, né, como nós desejamos que nós sejamos amados, mas também amar essas benditas almas, que é o nosso próximo. E muitas vezes agora nós não vemos, mas nós sabemos que estamos unidos a elas e podemos sim interceder a Deus por elas. Então, um exemplo concreto para a gente ir finalizando o nosso dia de meditação. Em 1864, um artista judeu convertido durante um sermão na Eucaristia deixou o mundo depois de receber o batismo e se retirou em uma ordem religiosa muito austera. Ele passava várias horas todos os dias adorando o Santíssimo Sacramento e em seu derramamento de fervor pediu a Jesus Cristo, acima de tudo, a conversão de sua mãe, a quem ele cuidava com grande ternura filial. Ele não o conseguiu, no entanto, e sua mãe morreu. Penetrado por essa dor amarga, este bom filho se curvou diante do tabernáculo e deu rédea livre às suas queixas. Senhor, disse ele, devo tudo a ti, é verdade, mas o que te recusei? Minha juventude, minhas esperanças no mundo, no bem-estar, as alegrias da família, um descanso talvez legítimo, sacrifiquei tudo isso que me chamastes. Até mesmo meu sangue eu teria dado. E tu, Senhor Deus eterno, que prometeste retribuir 100 vezes, me recusaste a alma de minha mãe. Meu Deus, sucumbo neste martírio, um murmúrio exalará dos meus lábios, os soluços sufocarão esse pobre coração. De repente, uma voz misteriosa lhe diz: Homem de pouca fé, sua mãe está salva. Saiba que tua oração teve poder junto a mim. Reuni todas as preces que fizeste por tua mãe.
Minha providência levou isso em consideração na última hora. Quando ela faleceu, me apresentei a ela e diante de mim ela exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Quando ela faleceu, meu Senhor e meu Deus, portanto, coragem. Sua mãe escapou da condenação e suas fervorosas súplicas em breve libertarão sua alma da prisão do purgatório. O padre Hirman logo soube, através de uma segunda aparição, que sua mãe tinha subido ao céu. Oremos muito pelos nossos falecidos, principalmente nossos pais, né? Como a gente precisa, pais, avós, parentes que de fato muito próximos de nós deram a vida por nós. Por que não darmos a vida e colocarmos na intenção da nossa própria vocação isso também pelos nossos entes queridos já falecidos, né? Meu irmão, minha irmã, com o coração confiante, com a certeza de que amamos esses parentes, amamos todos que um dia nos fizeram bem, que um dia passaram pela nossa história e de algum modo é sangue do nosso sangue, né? Que nós possamos, com esse laço afetivo já nessa terra, possamos retribuir o amor que temos, transformando as palavras em atos concretos, em oração, em intenção nas nossas boas obras, por essas benditas almas. Vamos finalizar então com a nossa oração do dia. Misericórdia, Senhor, pelas almas às quais vós me uniu por laços tão doces e íntimos, e o meu dever, dado por ti, é amá-las. Sim, tem misericórdia pelas almas dos meus pais, meus benfeitores, meus amigos. Senhor, deixa-te curvar pelas orações e pelas lágrimas que eu te ofereço por elas. Ó Jesus, ó Maria, sejam auspiciosos. Chamem seus filhos e nossos irmãos para o lugar de revigoramento, luz e paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.